Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Eu pedi ao Senhor uma palavra. Abra a tua Bíblia no livro dos Cânticos de Salmos. Salmos de número 73. Hoje é a última quarta-feira com essa temática: como enfrentar as provações. Como enfrentar as provações. E hoje, irmãos, eu queria fazer uma coisa aqui. Eu queria pedir aos ministros da palavra, os ministros de louvor, que ficassem perto de mim, que eu vou querer a ajuda de cada um aqui nesse momento, pastor Ivani. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Então você que é ministro, fica aqui com a gente pertinho, que eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou pedir para a mídia liberar um microfone para a gente, para deixar aqui com os ministros. Que Deus quer tratar algo com a gente aqui, irmãos. E eu quero fazer essa mensagem de uma forma bem didática. Eu quero que vocês me ajudem nessa noite. Amém, igreja? Salmo 73, quem achou, diga graças a Deus. Salmo de Asaf, que tem como título ali, né? O problema da prosperidade dos maus. Salmo 73, a partir do verso de número 1, eu vou estar lendo alguns versos, não estarei lendo o salmo inteiro. O verso 1 diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Verso 13: com certeza foi inútil conservar o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência. 17: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri, e Deus me revelou qual seria o fim deles. Verso 25: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do coração, e a minha esperança sempre será o Senhor. Aleluia. Eu queria que a igreja repetisse comigo o verso de número 25 e 26. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Quem? Vamos voltar? Vamos voltar? Fazer bem unidos. 1, 2, 3. Quem? Vinte e 26. A minha. Mas Deus. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus pela palavra? Irmão, não repara minha toalhinha não, tá? Porque a minha toalhinha eu esqueci lá na minha loja. Aí eu falei, poxa mãe, tem nenhuma outra toalhinha não? Ela, não, só tem essa daí. A outra que tem é rosa choque. Eu falei, não, então deixa essa daqui. Essa daqui tá menos pior. Mas não tem problema não, irmão. Quem inventou a cor foi Deus, então não tem nem problema, né, Miquel? Eu já usei, já preguei aqui de camisa rosa. Não tem problema nenhum, tem isso não, né, pastor Ivani? A gente não tem esse negócio não, irmãos. Amém? Só não pode vir com um negocinho de florzinha na cabeça que dá ruim, né? Aí dá ruim. Amém, irmãos. Eu falei com os irmãos que ia precisar da ajuda de todos vocês, porque eu estava falando com Deus. O pastor Ivani tinha falado comigo um tempo já que eu estaria pregando hoje. E Deus, de fato, irmão, tinha me dado uma palavra. Eu tinha estudado. Só que, como eu fiquei olhando para a temática, eu falei, Senhor, eu vou na Bíblia, porque na Bíblia tem um monte de exemplo, não é isso, presbítero Fábio? De provações, de homens e mulheres que passaram por provação e superaram a provação. Eu estou um pouco rouco, por isso que minha voz está um pouquinho, tá, irmãos? Mas Deus vai dar vitória até o final da mensagem, amém? E o que acontece? Eu pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor já tinha falado comigo algo que eu estou vivendo, algo que... E é muito bom a gente pregar o que a gente vive, não é isso? E eu estou vivendo uma provação, irmãos, que eu falei, Senhor, nada melhor do que pregar aquilo que a gente está vivendo. Só que eu estava tentando buscar na Bíblia um texto para elaborar melhor o título da campanha, como superar ou como enfrentar provações.
Eu pensei na viúva que foi até Eliseu. Eu pensei em Jesus no deserto, e até vou mencionar isso aqui também. Eu pensei em diversas passagens bíblicas, mas o Senhor falou para mim assim: filho, olha para o texto de Asaf, Salmo de Asaf. E quem era Asaf, irmãos? Asaf era o líder do coral de Davi. Imagine, irmãos. Asaf era como se fosse... Quem é o líder do ministério de louvor aqui? A gente sabe, né? Quem é? Augusto, mas quem? Xande. Tem mais alguém? Lindaiá. A liderança do ministério de louvor. Então vamos supor que Asaf fazia parte dessa liderança, Miqueias. Então Asaf, ele era aquele cara que tinha a incumbência ou a responsabilidade de fazer o povo de Deus adorar. Não é isso? A responsabilidade do líder do louvor, do ministério de louvor, é levar a igreja a um nível espiritual de adoração. Não é isso? É isso. Quem está ministrando aqui, irmãos, nada mais é do que trazer a igreja para o ambiente que ele está aqui, para o nível que ele está. Ele quer que a igreja experimente esse nível espiritual. Então Asaf era assim, Felipe, Adriano. Asaf, imagina, ele se preocupava antes dele entrar no santuário para arrumar o santuário do Senhor, para fazer o povo entoar louvores, pegar os seus filhos, que os filhos deles também entoavam, eram levitas da casa de Deus. Então Asaf, ele era aquele cara que tinha a responsabilidade de invocar ou trazer a presença de Deus para dentro do templo. Oh, maravilha! E aquele homem, irmãos, ele estava já na sua velhice, estava já ficando velhinho, quando ele escreveu o Salmo de número 73. E o que me chama a atenção, eu não sei se os irmãos sabem, mas o livro do Salmo, ele é dividido. Ele não é do 1 até o 150, não. Ele é dividido em várias partes. Do Salmo 1 até o Salmo 72 é uma parte. Do 73 até o 86 é outra parte. E assim vai. Então Asaf, ele é um dos homens que mais escreveram salmos, mais escreveu cânticos para o Senhor. E o que me chama a atenção é que quando Asaf começa a compor canções para o Senhor, uma canção que ele escreve que mais chama a atenção, que é mais conhecida, é o Salmo 73. E como ele começa cantando? A canção de Asaf começa assim: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, porque eu olho ao meu redor e vejo, quem não ora, prospera. Quem não busca, está indo para frente. Quem não foge da aparência do mal, avança. E quanto a mim, que sou servo, quanto a mim, que estou me dedicando na sua casa, estou padecendo, estou passando por momentos de dificuldade, a minha carne, a minha saúde não está boa. E ele vai começar o louvor indagando a Deus: Senhor, eu estou olhando tanto para essas coisas, o meu salário não está legal, a minha profissão não está legal, eu queria estar fazendo algo, queria estar vivendo algo com a minha família, mas eu não consigo, porque eu olho para o ímpio consegue, mas eu não consigo, Sullivan. Aí ele começa a falar com o Senhor: Senhor, me explica isso está me angustiando, a ponto, olha para cá, igreja, verso 2, a ponto dele dizer: eu estou me desviando. E o desviar aqui, Miqueias, é apostatar. A ponto de eu quase apostatar da fé, quase desviar do caminho certo. Olha só, o líder do louvor, um homem que tem uma incumbência espiritual aqui em cima, quando ele olha para as coisas naturais dessa vida, meu Deus do céu, quando ele se atenta para aquilo que Deus não está chamando ele para se atentar, eu estou já sentindo a presença de Deus aqui. Quando ele olha para as coisas que são naturais dessa vida e deixa de olhar para aquilo que Deus chamou para ele olhar, Débora, ele começa a perceber que a vida dele não vale a pena. Começa a bater no coração dele ansiedade, angústia, mas ele tem um Deus no céu que está falando para ele: Asaf, olha para mim, porque quando você olha para mim, a sua angústia eu repreendo da tua vida. Tem alguém para pegar essa palavra? Quando você olha para mim, as suas necessidades, deixa que eu vou suprir, Dilson. E eu estava, pastor Ivaninho, hoje na minha loja. Irmãos, a Gabi, ela me ajuda muito. Ela deve estar assistindo, porque ela vai assistir depois, que ela está servindo lá na igreja lá do pai dela. Beijão, amor. Ela me ajuda muito porque eu sou um pouco mais racional do que ela. E qual o problema de ser um pouco racional, Miqueias? Lembra do grupo dos 12? No grupo dos 12 tinha um cara que era meio afoito, que era Pedro.
tinha um cara que era meio assim, intelectual. Quem era o intelectual da turma? Era Judas. Por quê? Para ser tesoureiro, ele tinha que ser formado como escriba. Então Judas, ele era um escriba formado. Para o rabino ser considerado rabino em Jerusalém, ele tem que ter no mínimo um escriba andando com ele. E quem era o escriba? Judas, que carregava a bolsa, que era o tesoureiro do ministério. Olha só, Jesus colocou Judas numa função que ele era fraco, para tentar moldar o coração dele. Sabe o que Deus falou para mim? Eu coloco coisas na tua mão, que por mais que você não tenha firmeza nisso, eu quero trabalhar para que você cresça e domine aquilo que quer te dominar. Pega essa palavra aqui, aquilo que quer te dominar, eu quero que você seja o dominador disso. Aleluia. Porque tudo aquilo que domina a gente, como eu preguei aqui no último domingo, né? De tudo aquilo que o homem é vencido, disso se torna escravo. Eu lembro, Alex, do povo no deserto. Senhor, eu quero comer algo novo. Chega de maná. Esse maná tá por aqui. Aí de repente, lá em Números, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas em Números vai dizer que vai bater um vento. Esse vento vai vir tão forte, de tal maneira, que vai começar a chegar codornizes. E as codornizes vão ficar numa altura de 1 metro, Dilson. Só que Deus não mandou a codornize, Sullivan. Bateu um vento, não posso dizer se foi o diabo, não posso dizer. Mas um vento bateu, presbítero Fábio, no meio do deserto e fez com que, aparentemente, algo chegou para mim. Deus estava mandando algo para mim. Aquilo estava palpável, estava próximo de mim. E eles começaram a pegar aquilo e colocar na boca, botar na boca. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu e todos que fizeram aquilo morreram no deserto. E aquele lugar foi chamado sepultura. Ai, Jesus amado. Sepultura dos desejos. Porque, irmãos, o desejo matou uma geração. O desejo desenfreado matou uma geração no deserto. É igual Eva no jardim. Tá ali, ó, palpável. Poderia pegar, mas Deus falou, não pega. Porque eu te dei um paraíso inteiro. Ai, meu Deus do céu. Eu te dei um reino inteiro, um paraíso inteiro. Você vai perder isso tudo por causa de um fruto que está no meio do jardim? Ai, Jesus, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não é para perder o reino que Ele te deu por causa de um desejo desenfreado. Vença esse desejo no Espírito. Vença esse desejo no Senhor, querido. Aleluia. Porque Deus está falando conosco, irmãos, de culto, culto após culto, para a gente dominar aquilo que está tentando matar a gente. Por que Deus está falando isso, irmãos? Porque não vale a pena levar uma vida de crente 40, 30 anos e no final ir para o inferno. Não vale a pena, irmãos. Deus chamou o seu povo para viver algo lindo, para viver aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem. O diabo até coloca pratos na nossa frente. Ele até coloca aquilo que a gente precisa. Até coloca um salário bom. Mas a gente precisa pensar e estar no Espírito. Pai, isso aqui é para mim? Ai, isso aqui é para mim? Porque quando a gente anda no Espírito, como foi pregado pelo pastor Miqueias, a gente vai ter o discernimento do que é dele e o que não é dele. Aleluia. Você pode fazer algo aqui no Senhor como um profeta de Deus, olhar para alguém no fundo dos olhos de alguém e dizer assim, anda no Espírito. Fale com alguém, irmãos. Anda no Espírito, que Deus vai te dar discernimento. Aleluia. Deus vai te dar discernimento, igreja. Alguém pode pegar isso aqui? Alguém pode pegar isso aqui? Alguém pode pegar isso aqui? Alguém, eu vou falar até alguém entender isso aqui. Alguém pode pegar isso aqui? Porque chega, irmão, de cair depois de dizer foi o diabo, chega disso. Deus quer maturidade no meio do seu povo. É tempo da gente se posicionar e viver aquilo que Ele tem para a sua igreja. Chega disso, irmãos. E eu estava me indagando na minha loja. Olha a toalhinha aí, meu Deus do céu. E eu estava me indagando na minha loja, Senhor, eu estou vendo algumas coisas, isso está me angustiando, me atribulando, Senhor, eu não quero olhar para isso. Porque eu sei, irmãos, quando a gente sai do espiritual e olha para o natural, irmãos, a gente não vai ter nada no nosso coração de bom.
quando você fica olhando e você entra no meio de uma conversa, e na conversa a pessoa fala, eu ganho X, a outra pessoa, eu ganho X, eu ganho tanto. Aí você, meu Deus, sai dessa roda. Entra numa roda que vai falar assim, eu quero ganhar X almas esse ano, eu quero ganhar X almas esse ano, eu quero ganhar... Irmãos, sai do meio do natural. Deus está chamando a gente para o espiritual. Sai do natural, sai do superficial e vem para algo novo no Senhor, vem para algo grande. E sabe qual é o convite de Jesus? João 10:10, se puder coloca aqui para a gente. João 10:10, ele vai dizer o seguinte, o ladrão não vem, ele não está falando diabo. Ele está falando ladrão. O ladrão é aqueles que vieram antes dele. São pastores, são homens, líderes que vieram atrás dele, que vêm tentando arrebanhar o povo de Deus. Ele está falando do diabo não. Aí ele vai dizer assim, o ladrão não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham em a vida. E vida, sabe o que significa vida aqui? No original, por isso que a gente precisa ter o original também perto da gente. Por isso a gente precisa se aprofundar na palavra. Tem gente que pega isso aqui e fala assim, eu já vi isso, já vi charlatão falando isso. Deus não quer que ninguém tenha uma vida com necessidades. Deus não quer que pessoas que estão na presença dele tenham uma vida difícil. Sabe o que significa vida aqui, irmãos? Tem 3 tipos de vidas na Bíblia. E no Novo Testamento só tem duas vidas. Primeira vida que tem bios, que é de biologia, matéria, corpo. E essa vida aqui não é bios, não é matéria, não é físico, não é bênção física. Essa vida aqui é zoe, ou alguns dizem que é zoe. Zoe significa vida no espírito. Ai, meu Deus do céu. Vida no espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim para que vocês tenham uma vida no espírito tão grande. Mas tão grande, João, tão grande que vocês vão ter ela em abundância. Agora pergunte para mim, o que significa abundância? Pode ser melhor, pergunta mais forte. O que significa abundância? Extraordinário. Irmão, isso aqui o mundo não consegue ver isso não, nem viver isso. Você não vai na banca de jornal e compra isso não, Benjamin. Isso a gente só tem no Espírito, Vinícius. A gente só alcança o extraordinário. Eu quero que alguém pegue isso aqui. Alguém aqui só alcança o extraordinário. Seja uma cura no teu corpo, seja uma porta que você está orando. Você só vai alcançar o extraordinário se você tiver uma vida no Espírito. E eu te convido nessa noite, igreja, a ter uma vida no Espírito. Aleluia. Sai do natural. Sai do natural. Por quê? Sai do natural. Porque no Espírito, irmãos, você vê Jesus muito bem resolvido, porque ele andava no Espírito. Irmão, quando a gente, pastor Ivani, quando a gente entra na presença, tem momentos, irmãos, que a gente entra aqui na presença de Deus e a gente nem lembra quanto que tem de conta para pagar. A gente esquece do credor, a gente esquece dos anseios, das angústias, porque quando a gente entra dentro da presença do Eterno, porque eu preguei aqui que a fumaça tem que esconder o sumo sacerdote, porque Paulo vai dizer que a nossa vida não é para andar com vista, a gente não anda pela vista, a gente anda pela fé. Então quando ele entrava dentro da presença de Deus, pastor, quando ele entrava no Santo dos Santos, tudo que ele fazia não era por vista. Aleluia. Tem alguém para pegar isso aqui? Tudo que ele fazia na presença de Deus, ele esquecia se alguém estava doente em casa, ele esquecia que o anseio dele estava em casa, porque quando ele está na presença de Deus, ele andava por fé, irmãos. E o convite dessa noite é: ande por fé. E tem gente que fala assim, é fácil ser crente, né? Não, irmãos, andar por fé não é fácil. Andar por fé é a gente ir além de alguém dizer: vai que a tua vaga está garantida, porque eu sou tubarão nessa empresa. Andar por fé não é isso não, presbítero Fábio. Você colocar o currículo na mão de um cara grande, ele dizer assim: o meu nome é grande, então você vai entrar. Isso não é andar por fé. Andar por fé é o Senhor falar com você assim: filho, você não tem nada no teu currículo. Andar por fé, minha mãe está assistindo que ela não pôde estar aqui. Andar por fé é igual a minha mãe.
abriu o negocinho dela lá, o espaço dela, e ela falou assim: filho, eu não tenho nada na conta para abrir. Estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Filho, eu quero tanto abrir algo, quero tanto, porque eu preciso fazer algo, eu quero trabalhar. Aí Deus falou com ela: filha, você não precisa no natural, você não precisa ter o natural, você não precisa ter alguém para chefiar o teu negócio, você não precisa de ter alguém dizendo assim: vai assim que eu vou te prestar tanto para você fazer. Não, vai, porque Ele te dá o chão para você pisar. Coloque o teu pé que Ele vai colocar o chão para você pisar. Antes que Ele vai fazer o mar virar tapete para você pisar sobre ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Eu não quero meus filhos vivendo no natural, eu quero você vivendo no extraordinário. Aleluia. E eu lá na minha loja: Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí Deus falou para mim assim: fica em silêncio. Eu abri a minha Bíblia hoje, foi hoje isso. Deus me deu essa palavra hoje. Eu estava com uma palavra o mês inteiro, pastor Ivani. E eu vou pregar sobre isso. Vou falar um pouco disso. E Deus falou: fica em silêncio que eu vou te dar a palavra hoje. Irmãos, eu fiquei em silêncio. Daqui a pouco veio uma irmãzinha, uma senhorinha, Miquel, de bicicleta. Parou na minha loja e falou: varão, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou para mim assim: a mensagem da noite vai sair da boca dela agora. Tem alguém aqui para pegar isso? Alguém crê nisso? A palavra da noite vai sair da boca dela agora. Irmãos, eu não estou falando isso para você não se preparar quando você for convidado. Se prepare 1 mês, 3 meses, 1 ano antes. Mas se Deus resolver mudar a mensagem, Ele vai mudar, porque a palavra é dele, não é tua. Não é isso? E eu sentado, irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. Eu sentado, eu falei: Senhor, então tá, estou aqui, vamos lá. Olhei para a irmã assim e falei: vamos embora. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. E ela entrou. João, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente se entrega para Deus e entende que nós não somos daqui, a nossa vida não é normal. A gente não vive o natural, a gente não vive com tapas nas costas. A gente não vive com palavras do que os outros falam. Não, a gente não vive disso. A gente vive baseado naquilo que Ele é em nós. Então escute uma coisa. Você está vendo eu de pé aqui falando com você? Eu falei: estou vendo. E eu cheio de problemas, Débora, cheio de angústias no meu coração. E ela falou assim: pois bem, tem um filho meu, João, preso. 2 jovens levitas do Senhor, batizados na igreja, batizados na água, no Espírito Santo. Um está preso. E o outro, semana passada, falou assim: mamãe, vou sair da igreja, que eu quero casar com um amigo meu. Estou indo morar com um amigo meu. Estou apaixonado por ele. E ela falou: Senhor, eu não ensinei isso para os meus filhos. Eu ensinei os meus filhos no caminho, Senhor. E ela falou: Senhor, amém. Abençoou o filho dela. Falou: filho, você sabe que mamãe não quer isso para você. Você sabe que mamãe te ama, mas amém. Vou respeitar você. E Deus olhou para mim: aí, João, é só você que passa por angústia? A tua dor é maior que a dor de todo mundo? Porque muitas vezes a gente está igual a Asaf, Gil, sabia disso? Muitas vezes tem filhos e filhas que entram na igreja como Asaf: Senhor, eu vou sair, porque eu não aguento mais ser certo. Eu estou andando correto e eu estou levando rasteira a vida toda. Eu faço certo, faço correto. E eu pedi a ajuda dos irmãos, porque se você for ver, irmãos, na Bíblia, você se depara com um monte de salmo bonito. Você vê lá o salmo de número 133, que fala o quê? Ó, quão bom que os irmãos vivam. Aí você vai lá, salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua. Aí vai para o salmo 121, eleva os meus olhos. De onde? Salmo bonito. Aí tu vê Davi escrevendo: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, são salmos para você pular da cadeira e dar glória a Deus, porque você vê o resultado. Você vê a angústia, a aflição sendo superada. E a bênção, a coisa boa, alcançando o servo de Deus.
Mas quando você se depara com os salmos, você vê o Salmo de Davi 51, é bonito, ele caiu em pecado, depois ele fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem me lance fora da tua presença. Você vê salmos bonitos, mas quando você se depara com esse salmo, porque o livro dos salmos é considerado o livro da sinceridade, aquilo que está no coração. Aquilo que está no coração sendo exposto para fora. E Asaf está dizendo: Senhor, eu estou cansado de estar entrando na tua presença, cantando, levantando a tua igreja para cantar, enquanto eu chego na minha casa, a angústia está no meu peito. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de estar na igreja, pregar, adorar, louvar, levantar a minha mão quando o pregador fala, quando o pastor fala. Mas a minha vontade, Cris, é de meter o pé da igreja. Então o que Asaf está fazendo aqui? Ele está colocando para fora, está colocando: Senhor, meu sentimento é esse. Eu estou olhando para o meu redor e está tudo fluindo. Mas quando eu olho para mim, nada acontece. Esse é o dilema dele. Porque o justo não consegue chegar aonde o ímpio chega. Aí ele vai chegar no verso 13 e vai dizer: com certeza foi inútil. Só que é muito triste. Miqueias, quando a gente chega no nível de dizer: foi inútil conservar o meu coração, foi inútil preservar minhas mãos limpas, não valeu a pena eu ter dedicado a minha vida, Alex, para o ministério, para o Senhor. Ele está se indagando, porque quando você olha para o natural, Geraldo, Sullivan, Stanley, oh aleluia, que nome bonito, né, irmãos? Stanley, né, igreja? Stanley. Quando você olha para o natural, irmãos, você vai ver alguém alcançando a faculdade que você queria, você vai ficar angustiado. Alguém alcançando o emprego que você queria, você vai ficar angustiado. Alguém chegando, alguém indo para a praia, alguém casando, alguém avançando, tendo um filho, e você: meu Deus, a pessoa está avançando, eu não avanço. A pessoa está alcançando, eu não alcanço. Enquanto a gente está olhando para o natural, enquanto a gente olha para aquilo que não é para olhar, a gente não vai avançar nunca. A gente nunca vai chegar onde Deus quer. Mas no verso 17 ele vai dizer que entrou no santuário de Deus. E quando a gente entra no santuário de Deus, quando fala santuário de Deus aqui, fala de estar conectado com Deus. E sabe, quando a gente está conectado com Deus, a gente descobre o que está no coração dele, irmãos. Quer saber o que está no meu coração? Anda comigo. Quer saber o que está no coração do pastor Ivani? Anda com ele, não é isso? Quem anda comigo vai saber: poxa, o João parece ser sério, mas não, o João é legal, é brincalhão. Não é isso, Felipe? Quando eu ando contigo, eu não vou só ver o que você é aqui na igreja, eu vou ver o que você é fora da igreja, o que você é na sua casa. Então andar com Deus se refere ao quê? A você entender o que está no coração dele. Sabe os mistérios que você não entende? Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Quando você tem intimidade com Ele, Ele vai te revelar o porquê. Ele vai te revelar o porquê dessa dor. Ele vai revelar a você porque Ele levou. Ele vai revelar a você porque a doença chegou. Por quê? Porque tem intimidade com Ele. Quando você tem intimidade com Ele, Ele vai revelar aquilo que você não entende. Porque quando a gente está no Espírito, quando a gente chega no entendimento de estar no Espírito com Ele, Ele vai falar: Dionei, eu fiz isso para o teu bem. E você vai entender e vai dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque você e Ele é um só. Assim como Jesus era um só com o Pai. E quando o Pai queria algo, lembra do Getsemane? Ele vai dizer: Senhor, se possível for, afasta, todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, no momento ele falou: Senhor, vai ser difícil, mas é o teu plano, a tua vontade, então eu vou viver. Eu vou experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E existe uma diferença, querido. Foi muito bem falado aqui nas pregações, até pelo meu pai também, que existe uma grande diferença entre provação e tentação. Porque a tentação, irmãos, a Bíblia diz que a gente não é tentado a não ser pelas nossas concupiscências. Sabe o que significa isso? O diabo só vai atacar a área que você demonstra que é frágil. O diabo nunca vai atacar um cara que o inferno sabe que ele é fiel. O diabo não vai atacar. O diabo vai atacar na fraqueza dele. É dinheiro? Então ele vai atacar no dinheiro. É a fraqueza no celular? Ele vai atacar na fraqueza do celular. Porque a Bíblia diz que a concupiscência, a tentação vem com relação à concupiscência. Então o Senhor, Ele dá estratégias. A tentação, você só vai ser vencido se você se permitir ser vencido pela sua concupiscência.
E o que nós entendemos quando Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Eu vou matar, antes que o diabo me mate, eu vou matar aquilo que pode me matar. Ai, Jesus. Porque ele entende, eu preciso viver o que Deus tem para mim. E para eu viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso matar aquilo que pode me matar. E Deus está falando conosco nessa noite, irmãos. Não é tempo de você abrir mão do ministério que Deus te deu. Não é tempo de você parar de orar pela tua família. Não é tempo de você parar no meio do caminho. É tempo de você avançar para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te vocacionou. Porque a gente precisa chegar na estatura, né, pastor Ivani? E altura de varão perfeito. A gente precisa chegar à altura e estatura de varão perfeito. E chega, irmãos. A gente está pregando isso, é porque Deus está direcionando. Porque aqui existe uma igreja que ora, irmãos. Aqui o pregador pode montar um sermão, mas se Deus quiser mudar, Ele vai mudar. E eu falei, Senhor, por que o Senhor quer falar isso nessa noite? E Deus falou para mim, chega, irmãos. Chega, filho, de encobrir o coração. Tá doidinho para ir embora, pastor Ivani, mas o coração está trancado. Não abre na cura da alma. Não abre aqui para o pastor, porque tá doido para abrir mão da família, tá doido para abrir mão daquilo que Deus deu, mas por que não fala? Deus está dizendo, eu quero que você se abra, faça como Asaf. Está difícil, não estou aguentando mais, mas se você abrir o teu coração, Ele vai entrar e vai fazer aquilo que Ele pode fazer, aquilo que homem nenhum pode fazer. Se é o casamento, Ele vai entrar no casamento, Ele vai fazer a restauração acontecer, mas precisa ter o coração aberto. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos nessa noite. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Eu queria fazer uma oração rápida com vocês, irmãos. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. Pai, em nome de Jesus, se existem caminhos tortuosos na minha vida, permita com que eu viva a plenitude no Senhor. Eu quero e preciso ser tratado para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Querido, olha para mim aqui. Em nome de Jesus, eu digo isso a você. Eu não sei se você no teu coração vai ter fé, mas eu digo a você, com os olhos da fé, não é o fim. Você vai vencer esse mal. Eu queria que alguém pegasse isso aqui com autoridade. Não é o fim, você vai chegar. Isso aqui não é palavra de triunfalismo, não. Isso aqui é Deus direcionando para o seu povo. Eu quero que você viva aquilo que eu já projetei para você. O teu ministério eu não projetei para você entregar a carteirinha e falar, Senhor, eu não quero mais, eu não estou aguentando mais. Deus tem algo novo no Espírito para essa igreja. Deus tem algo novo para a gente no Espírito, aleluia. Chega de oscilação. Deus está falando que alguém aqui vai se tornar referência na sua casa. Sabe aquela pessoa que é oscilante? Sabe aquela pessoa que nunca tem firmeza? Deus está dizendo, eu quero que você tenha um cajado na tua mão. Eu quero que você tenha um cajado na tua mão. E quando você chega na tua casa, lembra do profeta Eliseu? O profeta Eliseu estava lá, profetizou algo que a mulher não pediu para ela receber. Sabe, querido? O que a gente carrega, por que eu estou falando isso? O que você carrega não é algo que você pediu. Alguém aqui pediu para ter o Espírito Santo, para ter um ministério? Pastor Evani não pediu para ser pastor. Pediu, pastor Evani? Jonathan, você pediu para ser diácono, servir na igreja? Raquel, você pediu para ser esposa de pastor? Miquel, você pediu para ser pastor, profeta? Pediu? Eu nunca pedi também. Débora, você pediu? Adriano, você pediu? Cíntia, igreja, alguém pediu algo para o Senhor? Senhor, eu quero ser, lá quando você era novinho, você pediu, eu quero ser do Ministério de Libertação. Ninguém que pediu. Aí a mulher está lá, Vanessa, está vivendo a sua vida, a Bíblia diz que ela não tinha falta de nada, Adriano, estava de boa. Aí o profeta olha para ela e fala assim, eu vejo que você precisa de algo.
E sabe, irmãos, tem algo que a gente necessita e precisa aqui dentro de nós, que só é suprido com a presença de Deus na gente. Sabe por que tem gente que não aguenta a pressão e infelizmente se mata, ou chega ao suicídio? Por quê, irmãos? Porque o vazio que estava dentro dele, ele não conseguiu suprir com a presença de Deus. É difícil isso, irmãos. É difícil de entender isso, porque um amigo próximo a mim, o Miquel já sabe, Pastor Júlio entregou algo para mim quando eu tinha 15 anos, Pastor Ivani. E eu nem pedi nada para ele, nem pedi nada para Deus. Eu estava num congresso, fui com a minha mãe. Eu nem queria ir para o congresso, irmão, porque eu nem gostava de ir para a igreja. Eu não gostava, irmãos. Às vezes eu ia até, minha mãe vai, vou com ela. Fui no congresso, Adriano, estava lá no meu cantinho. Sabe quando você vem para a igreja e fala assim, Senhor, vou ficar só no meu cantinho hoje. E eu vou pegar o que o Senhor vai falar comigo lá. Ou às vezes você vai, não vou lá, porque o culto, a galera é boa. Estava eu lá no canto da igreja, Sullivan. Não pedi nada para Deus. Aí o pastor estava lá em cima, me chamou, lá no canto que eu estava, e falou, vem aqui. Porque Deus vai te dar algo que você não pediu. E ele entregou algo para mim. E passou um ano depois, irmãos. Esse mesmo pastor que entregou algo para mim, Miquel, saiu na Globo, Jornal Nacional. Pastor Júlio César de Saquarema acaba de ser encontrado enforcado. Enforcado. Na hora eu estava lá na Uruguaiana. Minto, irmão, não foi um ano depois, foram 3 anos depois. 3 anos depois, eu na Uruguaiana, estava andando. Eu estava até no Burger King comendo hambúrguer, irmãos. E de repente quem estava do meu lado nesse culto, lá na matriz das Assembleias de Deus, mandou para mim o link da matéria. João, você lembra desse pastor que entregou uma revelação para você, que você seria um pregador, que Deus iria te usar, que Deus queria te dar algo que você não pediu a ele? Eu falei, lembro. Pois bem, foi encontrado morto agora em casa. A esposa dele, os filhos deles relataram na reportagem que ele não falava nada em casa, que ele ficava em silêncio, não falava nada, e estava servindo na igreja. Ele era pastor presidente da Tijuca, Assembleia de Deus da Tijuca. Pastor presidente da Assembleia de Deus da Tijuca Gloriosa. O nome da igreja dele era essa, Tijuca Gloriosa. Igreja abarrotada, pastor Ivani. Igreja lotada. Todo mundo beijando aquele homem. Um monte de livro, pastor Miquel. Um monte de livro. Ele me deu 2 livros dele. Livro bonito, bom. Minha mãe comprou um para ela. O cara era autor, escritor, pastor, formado, advogado, pedagogo. Ele tinha um monte de formação. Irmãos, a gente olhando para o natural, a gente pensa, esse cara é feliz, não tem nada, né, Felipe? Não tem necessidade de nada. Mas dentro dele tinha um vazio que ninguém descobriu, e nem ele colocou para fora. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Asaf aqui escreveu um salmo que é até duro de ler, até duro de pregar, mas ele colocou para fora, e ele falou assim, beleza, então eu vou entrar para a presença de Deus, porque na presença de Deus, as minhas necessidades são supridas, os meus vazios são supridos pela presença de Deus. Aí ele vai escrever no final do salmo, isso me chama a atenção, a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Ainda que a minha carne, está falando da saúde dele, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha herança. Eu não tenho chave para você nessa noite, eu não tenho um emprego da hora para você, eu não tenho um salário da hora para você, porque eu queria essas coisas também, eu não posso te dar, mas eu tenho algo no Senhor. Deus é a tua fortaleza e a tua herança. A gente precisa sair daqui entendendo isso. Eu não preciso de nada além de Deus. É mesmo, João? Irmãos, eu preciso de um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas Deus falou comigo hoje. Olha para mim e queira a mim. Quanto mais você quer a mim, mais eu vou dando aquilo que você precisa. Tem alguém para pegar isso aqui? Eu falei para Deus hoje, Senhor, eu quero casar. Eu orei para Deus, falei, Senhor, eu quero casar. Cadê a condição?
Eu quero a casa, eu quero o salário. E Deus falou assim: queira a mim, olha para mim, queira a mim, que quanto mais você quer de mim, eu vou liberando aquilo que você não tem, aquilo que você precisa. Jovem, olha para Deus, queira a Deus, esteja chapado por Deus, porque Ele vai te dar aquilo que você precisa. Porque quando a gente fica, Senhor, meu Deus, não, eu não tenho isso, Senhor, eu não tenho aquilo, e a presença de Deus vem aqui e você não sente nada. Lembra do Adriano? Lembra do Adriano? Ninguém entendia aquele cara. Tinha casa para morar, tinha emprego bom, mas quem era o cara que mais adorava na igreja? Às vezes, irmãos, a gente desculpa falar isso, mas às vezes a gente é injusto com Deus. Ontem, eu tive uma conversa muito difícil com a Gabi. Muito difícil. Eu não tenho medo de falar isso aqui para a igreja, porque eu estou no meio de irmãos. Eu tive uma conversa muito difícil que eu falei para ela assim: amor, como eu disse no início da mensagem, eu sou racional demais às vezes. E Tomé era o cara daqueles 12 que era o cara mais racional. E eu te provo, porque ele era o mais racional. Ele falava assim: Jesus apareceu para vocês? Se ele não aparecer para mim, isso é bobeira. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar. E sabe qual é o problema de viver o racional? É que você nunca vai experimentar o sobrenatural. Você pode entender isso aqui? João, eu quero viver o sobrenatural, mas não acontece. Eu estou aqui, campanha passada eu vim da família. Campanha, como enfrentar provações, eu estou aqui. Cadê? Está no natural. Olha para Deus e queira Deus. Quanto mais você quiser Deus, mais dele você vai ter. Porque Ele vai dizer que Ele é a fonte inesgotável. Ele vai dizer: eu sou fonte inesgotável. Deus não tem como, Ele não é limitado. A empresa tem um salário base, é limitado. Aleluia. Até na igreja a gente tem um limite. É até o pastor presidente, o apóstolo Wander, é limite. Na terra tudo é limitado, mas em Deus não tem limite, igreja. Em Deus a gente não é limitado, irmãos. Em Deus a gente não é limitado. Eu estou pregando isso aqui, irmãos, porque eu estou vivendo, irmãos. Deus falou para mim: filho, prega o que você está vivendo. É bonito pregar o que está vivendo. Não é chato, não é ruim. Eu não estou preocupado com agenda, até porque eu estou entre irmãos. Porque quando tem preocupação de agenda, o cara: não, meus queridos. Não é preocupação de agenda. É anseio que está aqui dentro que eu estou colocando para vocês também. Porque talvez eu estou pregando aqui, Deus está falando comigo e está falando com alguém aqui nessa noite. Porque a gente está com o ministério travado. A gente não avança espiritualmente. Por quê? Porque a gente fica olhando ao redor. E Deus está dizendo com alguém nessa noite: eu sou fonte inesgotável. Eu quero te encher, sabe, de maneira tal que você não precisa nem levantar a voz: Senhor, em tua presença. Não, quando você pisar naquele quarto, quem tiver endemoniado, o demônio vai ter que sair, a doença vai ter que sair. É esse nível que o Senhor tem para a sua igreja. É esse nível que o Senhor tem para a gente, irmãos, aqui na Comunhão Rara Rio. Qual nível, João? Qual nível, pastor Miquel, pastor Evani, Raquel, Lindaiá? Qual o nível que o Senhor tem para mim? E eu vou encerrar. Qual é o nível que o Senhor tem para mim? O nível que Ele tem para você é quanto mais você quiser dEle, mais dEle você vai ter, Grazi. Sabe, você está se sentindo bem na presença dEle, queira mais dEle. Porque você não precisa de ter oratória boa, sabe? Você não vai precisar de oratória boa. Você não vai precisar de ter uma exegese boa. Por quê? Porque vai ser o fluir dEle dentro de você, como água viva saindo do altar. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé comigo, irmãos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus. Irmão, nunca preguei como eu preguei hoje aqui, sabia? Hoje eu posso dizer que eu preguei o que eu estou vivendo. Anseios, tribulações,
olhando pessoas do meu lado, João, por que não acontece? Por que Deus não faz? Esses dias mesmo, orando por uma pessoa, Deus levou. E a gente fica olhando para essas coisas. E Deus está falando para a gente: eu sou fonte inesgotável. A gente está orando aqui, irmãos, e Deus falou comigo muito forte: João, eu estou olhando para a oração dessa igreja. Deus falou comigo aqui, irmãos, na oficina de oração. Os meus ouvidos estão atentos à oração desse lugar. Porque a gente não está orando pedindo um templo luxuoso. A gente não está orando pedindo um dizimista alto, um dizimista que tem um salário muito alto. A gente não está pedindo essas coisas. O nosso pedido é: Senhor, dá paciência na nossa mão. Aleluia. Coloca o Rio de Janeiro na nossa mão. Irmãos, eu estou sentindo muito Deus aqui nesse lugar. Porque quando a gente está debaixo, dentro da glória de Deus, sabe o que acontece, Dionei? Acontece, Raquel, a gente só teve uma explosão de glória aqui, não foi isso? Quem lembra daquela explosão de glória? Eu era novo na comunhão rara. A gente estava orando o que, Miquel? Lembra da oração? Eu lembro da oração: Senhor, quem estiver passando fora, quem estiver passando na ciclovia, quem estiver passando na rua, seja assim como não foi na rua Azusa. Traz para dentro da tua presença, atrai para dentro da tua casa. O nosso pedido, querida, a nossa oração aqui é muito simples: Senhor, Senhor, nós queremos o teu Espírito em nós. Nós queremos ser curados para curar. Essa igreja ora isso. Eu quero fazer o convite da graça nessa hora. Eu nem terminei.